Jesus nasceu em Belém, uma cidade localizada na Judéia, a cerca de 8 quilômetros da significativa Jerusalém. No entanto, Belém não partilhava a mesma magnitude que Jerusalém. De fato, seria mais seguro considerá-la como uma espécie de aldeia ou uma cidade bastante modesta. Conforme relatado na Bíblia, antes do nascimento de Jesus, José, o esposo de Maria, precisou se deslocar até Belém para um recenseamento. Antes de nos aprofundar neste assunto, venho pedir aqui a sua inscrição no canal. Deixe seu like e compartilhe, isso nos ajuda muito. A determinação era que cada pessoa se alistasse em sua cidade natal. Naquele momento, Maria já estava no estágio final de sua gravidez e acabou entrando no trabalho de parto durante uma jornada. Entretanto, em Belém, José não conseguiu encontrar acomodação em uma pousada para Maria. O texto bíblico destaca que o parto de Maria ocorreu de maneira improvisada e Jesus foi colocado em uma manjedoura. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas capítulo 2 versículos 6 e 7. O nascimento de Jesus em Belém ganha uma relevância significativa devido à sua conexão como descendente da linhagem de Davi. Ao longo do Antigo Testamento, Deus reiterou várias vezes que o Messias surgiu da descendência do rei Davi. Assim, Belém também é reconhecida como a cidade natal do pastor de ovelhas que se tornou a mais notável rei na história de Israel, conforme registrado em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 a 13. Além disso, as profecias do livro de Miqueias apontam claramente que o Cristo, o Rei Eterno, teria suas origens em Belém, mesmo que esta fosse uma localidade relativamente pequena dentro de Judá, como mencionado em Miqueias capítulo 5, versículo 2. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. O termo geográfico Palestina é frequentemente empregado por estudiosos e teólogos para indicar uma região histórica de Israel, como o local de residência do povo judeu e o berço do cristianismo. Contudo, em nenhum mapa antigo se encontra a palavra Palestina referindo-se à área habitada pelos judeus ou pelos primeiros seguidores do cristianismo. O nome Palestina possui uma ligação etimológica com os filisteus e a terra que ocupavam, conhecida como Filístia. É importante lembrar que os povos palestinos que vivem hoje na Palestina não têm nenhuma ligação e não descendem dos filisteus. Os filisteus do gigante Golias, que foi derrotado por Davi e de Dalila, usada para descobrir o segredo de Sansão. Pois bem, essa região era uma estreita faixa continental onde os filisteus, originários de Caftor, atual Creta, se estabeleceram em 5 cidades-estados após serem expulsos do Egito por faraó Ramsés III. O termo Filístia nunca foi desenvolvido para designar a parte central da terra prometida a Abraão, que, até o 2º século depois de Cristo, foi sucessivamente chamado de Canaã, Israel, Judá e Judéia, excluindo as referências a Filístia ou Palestina. A denominação Palestina foi atribuída pelo imperador romano Adriano, após reprimir a segunda revolta judaica liderada por Bar Kokhba, no ano de 135 depois de Cristo. Adriano alterou o nome da província romana da Judéia para Síria-Palestina e também modificou o nome de Jerusalém para Aelia Capitolina. A designação Palestina é um termo de origem pagã, vinculada à terra e ao povo filisteu, que foi atribuída à Judéia em um período posterior ao tempo de Jesus. Essa mudança teve como propósito desacreditar de forma difamatória a visão do mundo judaico dos habitantes rebeldes. Ao renomear a terra dos judeus com o nome de seus mais acérrimos inimigos, Adriano buscou aniquilar permanentemente a identidade do povo judeu, acrescentando o tormento psicológico daqueles que escaparam da morte e do exílio. Utilizar o termo Palestina para se referir à Terra Santa, além de constituir um equívoco histórico cronológico, revela-se também como uma incoerência. Aqueles que o fazem devem igualmente rejeitar o nome Jerusalém, optando apenas por Aelia Capitolina, já que Adriano alterou ambos os nomes. No entanto, nenhum teólogo ou historiador jamais afirmou que Jesus ensinou ou morreu num local chamado Aelia Capitolina. Portanto, afirmar que o cristianismo teve origem na Palestina é aderir à assimilação cultural de um termo pago ausente na narrativa bíblica. No âmbito governamental e teológico, a assertiva correta do ponto de vista histórico seria que o cristianismo surgiu na Judéia.
O termo Palestina nunca representou o nome de uma nação ou estado, mas na realidade é uma expressão geográfica empregada para referenciar uma região que caiu em desuso desde o século II depois de Cristo. A origem da palavra remonta ao termo Pelechet, frequentemente referência na Bíblia hebraica e traduzida como Filístia. Os filisteus constituíam um povo do Mediterrâneo, com raízes na Ásia Menor e na Grécia, que chegou à costa israelense em diferentes ondas migratórias. Um desses grupos se distribuíram em Beer-Sheva durante o período pré-patriarcal, entrando em conflito com figuras como Abraão, Isaque e Ismael. Outra facção, vinda da ilha de Creta após uma tentativa frustrada de invasão ao Egito em 1194 a.C., fixou-se na região costeira de Israel. Nesse local, eles fundaram 5 assentamentos notáveis: Gaza, Ashkelon, Ashdod, Ekron e Gat. Mais tarde, durante os períodos de domínio persa e grego, povos oriundos de outras ilhas do Mediterrâneo invadiram e destruíram os assentamentos filisteus. Contudo, talvez esse seja um assunto irrelevante. Cristo veio para salvar todos aqueles que nele crê. Ele veio para o judeu, o palestino basta crer e aceitar ele como seu Salvador. E você, aceita ele como seu único Salvador? Amém.